gente? Maravilha. Antes de eu ir para a palavra, eu queria saber se tem aqui hoje também alguém que visita a Lagoinha pela primeira vez. Se tiver, você pode levantar sua mão bem alta para enxergar, que eu sou meio cego assim. Todo mundo que está aqui já é da casa, então. Se tiver um visitante, você tem a chance de ganhar um presente em 3 segundos. Se não, você levanta no 4º segundo, que eu sou misericordioso. Semana passada, o pastor Mateus trouxe a palavra aqui e eu estou sabendo que não queriam acabar o culto. É verdade ou é mentira? Vocês são guela, né, gente? Vocês são guela. Está na hora da gente marcar uma vigília. Lançou um negócio novo no Legacy Global que nós vamos pegar. Vamos ver. Mas eu só vou pegar se vocês vierem com a gente nessa. Amém? Você está junto com a gente nessa? E como a gente está desde o mês passado, nós estamos numa série de palavras falando sobre a grande comissão, o ID. Nós todos temos uma missão para ser cumprida. Você crê nisso, gente? Obrigado pelos 5 amém. Os outros restantes descobrem a missão até o fim do culto. E nós temos, ao longo de cada semana, abordado diferentes aspectos da missão que Deus nos deu. A verdade é que ninguém, eu sei que essa frase é clichê, mas ela, biblicamente, a gente consegue provar por A mais B, ninguém nasceu por acaso, para o acaso e para morrer no acaso. Todos nós que estamos aqui temos uma missão a desempenhar. Você crê nisso? E eu orando por essa palavra, pelo que nós poderíamos falar, já foi abordado muita coisa. Eu lembro que nós conversamos sobre Isaías 6, a última vez que eu preguei, falando o chamado de Isaías, ele contempla o Senhor, ele entende quem ele é, o Senhor o santifica, e o Senhor o empurra, o envia para cumprir uma missão, e chega a mensagem não era uma das melhores, era anúncio de juízo. E às vezes a gente vai ser enviado para falar coisas que não são das mais agradáveis do mundo, não é verdade? Quem aqui é aquele amigo que sempre tem que dar a dura? Tem alguém que é esse amigo que só dá lição de moral? Ai, você deve ser insuportável. Você é aquele que o amigo escolhe mesmo se quer falar com você. É verdade ou é mentira? Quem é amigo desse que levantou a mão? É verdade ou é mentira? Mas a verdade também é que na Terra precisa desses. Porque se todo mundo for o omisso ou o que é muito político ou muito agradável, o que ia ser da gente? Então, para todo mundo que é meio assim, né, devagar, precisa do quê? Do que grita, do que empurra, do que berra. Os casados, no casamento tem aquele que é mais de boa e tem aquele que está sempre dando lição de moral? Gente, confesso, porque todo casamento é igual, tá? Não vem dizer que o seu não é assim, não, que aí eu vou ficar com um pouco de raiva. Todo casamento é assim. E detalhe, todo mundo olha para mim, eu sou bravo, nitidamente. Mas sabe que uma das brigas que eu e a Priscila tínhamos, que tudo que eu ia falar com ela tinha um grande discurso para me dar? Uma grande lição de moral para me dar? Alguém morre de ódio de lição de moral? Porque eu morro. Eu ia falar com a Priscila assim, eu só queria reclamar do meu dia. E ela tinha o curso motivacional da Coach Priscila para soluções práticas do dia a dia em 5 minutos. Eu já não lembro mais, eu não lembrava qual era a minha reclamação, eu tinha uma nova reclamação. A irritância. Eu já não tinha mais pelo que... Eu não lembrava qual era o motivo do meu estresse, só tinha um novo motivo. Era a lição de moral. Alguém passa por isso? Eu te entendo, tá? Sou misericórdia. Eu sou assim, ó, empático. A sua dor. Tem jeito, tá? Tem solução. A gente fez... Eu até tenho que, amor, publicamente eu descobri que as pessoas estão achando que a gente não era casado, que a gente viveu uma vida de mentiras. Eu descobri, 3 pessoas vieram me perguntar até o momento. Então, claramente, eu já era casado, a gente renovou os votos esse fim de semana. 10 anos de casado, sobrevivemos. Glória a Deus. Agora... Então, você deve imaginar, casamento, você vai aprendendo muita loucura, né? Gente, tem que comemorar 10 anos, que quem chegar na marca dos 10 anos, chega na marca dos 100. Não é verdade? Quem chega nos 10, chega no resto da vida. Tem marcas. Quem chega no primeiro ano de casado, aguentar mais uns 3. Quem chega nos 5 anos, começa a pensar assim, dá preguiça de algumas brigas. Aí você começa a brigar bem menos. No 10, você vai falar, cara, faça o que quiser. Explode. Essa semana, minha esposa, muito gentilmente, tropeçou no meu sapato, que ela disse que ela quase cai, e ela quis me mostrar como é que era o momento, e foi aquelas cenas de dorama, aquelas cenas de novela indiana, que a mulher começa a cair, e fica 10 minutos caindo, e eu não sei como ela estava ali, ela veio cair nos meus braços. Casamento é assim. E o melhor foi que, se fosse geralmente, ela ia tacar o sapato em mim. Hoje, o que a gente fez? Riu. E eu estou falando tudo isso porque a gente vai falar sobre uma missão, sobre uma pessoa. Quem aqui se considera imperfeito?
Que bom que nem todos levantaram a mão. Eu quero colar em você, que não levantou a mão. Eu quero grudar em você, que não levantou. A grande maioria se considera imperfeita, então. Certos anjos, exceto os anjos que não levantaram, estou brincando. E eu estava orando por essa palavra, e eu queria que vocês fossem comigo em Êxodo 2. Nós vamos ver a história de um homem que eu acho que refere muito bem a gente, em especial o jovem, apesar que ele aqui já estava velho. Êxodo 2, versículo 11, vai dizer assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, o faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Vamos fazer um recapitulando da história aqui para você entender como que isso é delicado? Quem aqui nasceu em uma família que você pode falar assim, claro, você não é obrigado a expor, mas você fala, a minha família era extremamente desestruturada, um lar completamente disfuncional. Alguém nasceu assim? Quem aqui nasceu e, por exemplo, não cresceu com o pai ou com a mãe? Teve alguém aqui que não cresceu com os pais, ou o pai divorciou, a mãe divorciou, ou foi morar... Alguém aqui não cresceu nem com um dos 2 pais, foi morar com algum parente? Teve alguém assim aqui? Essas pessoas que levantaram a mão, vão concordar comigo que a sua história tem muitos pontos delicados, concordam comigo? Eu, por exemplo, posso dar graças a Deus, gente, minha família era toda caótica. Mas quando eu ouço a média global, a minha família é perfeita. Eu tive problemas sérios na minha casa. Eu vi meu pai e minha mãe bebendo muito, minha mãe quase morreu. Quando ela quase morreu, aí a família desandou de vez, as minhas irmãs mais velhas ficou doida, eu e meu irmão gêmeo ficamos doidos juntos. Sabe um caos? Mas quando eu vejo isso, era um caos controlado. Porque, graças a Deus, eu tive pai e mãe presente dentro de casa, eu tenho uma boa figura de um pai. Por exemplo, meu pai me ensinou coisas valiosíssimas, como tratar uma mulher. Meu pai falava comigo que se eu colocasse a mão na minha irmã, ele ia me moer na porrada. Eu apanhava da minha irmã calado. E minhas irmãs me arrebentavam na porrada. 2 irmãs ruins, pelo amor de Deus. Me espancava e eu tinha que engolir meu choro. Meu pai falava, se bater em mulher, você vai apanhar de homem para ver como é que apanha. E meu pai era mecânico da polícia. Você acha que eu ia caçar a briga? Meu pai, os dedos dele eram todo calejado. Meu pai não tinha unha, nem tinha casco. Você acha que eu ia fazer isso? Minha mãe, ela na época era obesa e ela fazia salgado. Você já viu o braço de quem a massa fica sovando massa? Não tinha coisa para rodar, não. Tinha minha mãe. Minha mãe tinha um chinelo bumerangue ungido que, ó... Alguém já fugiu do chinelo e ele cruzou o quarteirão e te pegou? Tamo junto. Minha mãe tinha um correio igual o Beto Carreiro World, ó. Tá! Mas quando eu vejo isso, o meu lar era minimamente equilibrado. Mas não foi Moisés. Moisés, ele vai nascer em um ambiente que o faraó declarou que todos os homens deveriam ser assassinados. Então, ele nasce em um lugar que ele nem poderia nascer. Concorda comigo? Tinha um decreto, não pode viver. As parteiras vão esconder o nascimento dele, e o que ele tem que ser feito logo no nascimento dele? Afastado da mãe. Teve que ser levado escondido para dar sorte de alguma egípcia encontrar ele. E é assim que a filha de Faraó encontra ele no meio dos matos. Ele não desceu do rio, para de achar isso. Ele não... A irmã dele, Miriam, não foi correndo magicamente pelo rio, ela colocou ele perto da onde a filha de Faraó ia tomar banho, nos juncos. Descobri que o junco é aqueles matinhos que fica lá na beira do rio. E então, a filha de Faraó encontra ele e a primeira coisa que ela fala é, ele é um hebreu. Provavelmente pelos traços, pela cor de pele, pela expressão, algo dizia que ela já havia e falava, ele é hebreu. E a filha
E a irmã dele, que boba não era, falou, olha, você achou o menino, deixa que eu levo para uma mulher amamentar, e eu te devolvo quando ele já tiver amamentado. E a filha de Faraó falou, pode levar. E aí ela traz ele de volta para a mãe. Então ele foi afastado da mãe, ele foi separado. Você imagina a dor da mãe tendo que entregar o filho para algum estranho? Ele volta para a mãe, para ficar em torno de 2 a 4 anos, é o que vai dizer a tradição judaica, para ser separado de novo. Então ele não poderia ser hebreu, concorda comigo? Ele não poderia ser egípcio, porque ele não era egípcio, e ele claramente não parecia ser egípcio, que a mãe adotiva dele fala, você é um hebreu, bebê. Quando ele cresce, fala que ele vê um egípcio oprimindo um hebreu. E qual que foi a decisão dele? Proteger aquele que ele achava que era o povo dele. Lembra que ele cresceu em um lar que não era o povo dele? E eu quero que você entenda que para o povo hebreu, quando você vai estudar na época da Bíblia, eles são muito tribais, eles são muito de clãs. Sabe assim, não é tipo, sou brasileiro e tá tudo bem. Sabe, é uma coisa muito nacionalista, muito, muito séria. E talvez Moisés deve pensar naquele momento, cara, é o meu povo. E ele fala, é o meu povo. E ele mata um egípcio. Um crime grave, não é um crime grave? Assassinato é uma coisa leve? É de boa? Pode matar? De para sair matando todo mundo? Pode não, né? Para não cortar o trecho e falar, pastor diz que pode matar todo mundo. Só que fala que no dia seguinte ele vê agora dois povos hebreus brigando. E quando ele acha que o povo ia falar, nossa, salvador do mundo, você defendeu o nosso povo, o pessoal fala, quem que diz que você é juiz sobre Israel? Está vendo que ele já não se encaixa nem mais como judeu ou hebreu, e nem mais como egípcio, e ele de repente fala, estou perdido? E foge. E fala que agora que descobriram vão me matar. E o faraó ordena a morte dele. Um primeiro faraó ordena a morte dele, ele cresce escondido, longe da família, e agora pode ser o mesmo faraó ou outro faraó que ordena a morte dele de novo. Você ia conseguir crescer em paz sabendo que todo mundo quer te matar? Você ia conseguir? Porque eu não ia. Outro dia eu estava pensando nisso, gente, que um cliente mandou mensagem lá no WhatsApp do meu chefe, preciso conversar com você, tem que ser pessoalmente. Eu já falei, vai lá matar a gente. Eu vou ficar essa semana de home office. Esse povo é doido, e eu que não quero estar lá para ver. E ele falou, e tem que ser pessoalmente? Minha mente já pensou o quê? Vai chegar doido e eu não quero estar lá. Então, eu não consegui imaginar nesse cenário por um minuto. Imagina um homem com em torno de 40, 50 anos vivendo isso. Você consegue entender que o contexto e a história dele era uma história que tinha tudo para falar que ele era o homem mais fracassado do mundo e que nunca ia dar certo? Esse homem, no futuro, a gente vai ver que ele foi representante do povo hebreu, que lá atrás diz, quem que é você para falar que você é juiz sobre a gente? Quem que é você, Moisés, para você vir querer falar alguma coisa quando você matou ontem uma pessoa? E vai continuar dizendo que ele foge, e se esse faraó for o mesmo faraó que ordenou a morte dos bebês, provavelmente é o avô dele. Tem uma chance de ser o avô dele. Tem duas possibilidades, ser um outro faraó ou ser o mesmo. Você já pensou se for o avô dele que mandou matar ele? O avô adotivo. O que eu quero trazer hoje falando sobre envio? Eu quero que você entenda o primeiro ponto da nossa conversa que todos nós que fomos enviados vamos ter uma história de background. Todos têm uma história de background. Não tem como. O plano de fundo da sua vida já está escrito, já foi pintado. Eu não estou lidando com os kids de 2 anos, que a gente ainda dá tempo de tentar escrever uma história. Todo mundo que está aqui, se tiver mais que 12 anos de idade, já tem grande parte da sua história formada, não é verdade? Você já teve um lar que foi disfuncional. Você já teve uma família destruída, ou você teve uma boa família. Você já pode ter tido uma agressão, você já pode ter sido violentado, você já pode ter sido roubado, você pode ser traído dentro da igreja ou fora da igreja. Todos aqui têm uma história, talvez, pesada, que te desqualificaria para ser enviado. E o que ele vai fazer com isso? Ele foge. E o segundo ponto que eu quero te trazer nessa noite é que todos nós, quando deparamos com o nosso pecado ou com a nossa história, a primeira reação é fugir. Eu comecei a estudar de novo sobre depressão, e voltou num assunto, e hoje a gente estava sentado ali na mesa conversando,
cada ano que passa, nós temos que entender que a cultura muda, não é verdade? A sociedade se reestrutura com a mudança. E hoje, 2025, há mais informação do que há 20 anos atrás. Concorda comigo? Concorda, gente? Ok. Então, a galera que tem 30 anos vai lembrar de uma época que a internet era discada. E a galera que tem 12 anos não vai nem saber o que é esse som maldito do... Alguém... Eu tenho uma preguiça quando eu converso com os rockets que falam, o que é isso? Ainda me chama de tio. Sobe 2 raivas. O que é isso? Com a cacá de noite, vai tio, não sei o que é isso não. Até parece que não sabe. E não sabe mesmo. E o problema é que o excesso de estímulo tem começado a trazer agora alguns estudos que é, o excesso de estímulo está gerando uma geração mais frágil. Você já reparou que hoje qualquer dor para um adolescente é uma dor muito forte? Alguém já reparou isso? Que quando você conversa com um adolescente, e gente, é legítimo, tá? Não estou dizendo, na verdade eu julgo, acho que é frescura, mas é porque eu sou errado mesmo, sou hipócrita para julgar. Mas é legítima, a dor é sempre legítima nela. A dor por si só é legítima. A gente não pode mensurar se a dor é melhor ou pior. Dor é dor e dor não tem mensuração de dor. Mas o que a gente tem descoberto? Que a geração tem se tornado uma geração mais frágil. Daqui a um tempo, nós vamos correr o risco de pessoas que tiveram um background como esse, por exemplo, não cumprir o chamado, porque a dor é muito forte e paralisa. E por isso que a fuga é o instinto. Porque quem gosta de lidar com problema? Alguém gosta de lidar com problema? Eu tenho um pavor, daqui a pouco eu falo, eu amo resolver problema, eu tenho pavor de resolver problema. Alguém está no meu time que tem pavor de resolver problema? Gente, a galera que fala, aí eu amo, aquele povo que se sente assim, atraído, aí eu amo um problema resolver. Gente, tá maluco, gente, problema? Eu tô fugindo da aparência do mal e da aparência do problema. Eu vejo que eu tô virando a esquina antes. Alguém tá no meu time que tá fugindo de problema? E o problema é que a gente foge, eles nos acham. Eu acho que quanto mais a gente corre, mal o problema nos cerca. E a verdade é que o cérebro foi criado para não lidar com o problema. Ele vai tentar sempre um mecanismo de fuga. Você já reparou que isso é normal? E é por isso que talvez vai nascer grandes problemas. E Moisés, ele fez o quê? Fugiu. E aí eu preciso trazer para você hoje a pergunta. Você hoje tem fugido do seu problema ou tem confrontado o seu problema? E aqui a gente começa a entender que o pecado vai gerar fuga, mas a graça de Deus vai gerar reconciliação. Porque Moisés foge, mas Deus pegou ele na curva. Ele vai para uma outra terra, vai para a terra de Midian. E é legal que a terra de Midian vai ter um nome que pode nos dar um norte, que vai significar que Midian é terra de contenda, ou terra de julgamento, terra de contenda, ou terra de litígio. Moisés estava vivendo um momento desse, não estava? Litígio é briga, culpa, erro. Moisés fugiu do quê? E ele foge da dor e vai para a terra da dor dele. E naquela terra da dor dele, ele vai ter de novo um relato que ele vai proteger as filhas do futuro sogro dele, e de novo um comportamento completamente agressivo, e protege eles, só que as meninas falam, olha, um homem nos protegeu, e o futuro sogro dele fala, um homem te protege? Traz pra cá. Tá faltando homem que protege mulher. E aí ele pega e vai por fim se casar com a esposa dele, Zípora. A gente vai lá para o capítulo 3 agora. No versículo 1 ao 4 vai dizer, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele pensou consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Moisés tem um plano de fundo, Moisés erra e foge por causa da culpa dele, ok? Moisés se sentiu culpado, falou, vou morrer. Tem um litígio, e foge para a terra do litígio.
Quando ele chega lá e já passa muito tempo, já passou muitos anos aqui, fala que de repente ele vê uma sarça pegando fogo. E atenção, esse lugar que ele está, que é o Monte Horebe, era um monte que Horebe pode significar sequidão. E é comum, por quê? Porque lá era um lugar árido e que as sarças, os arbustos, eram muito secos e quebradiços. E é normal, lugar seco, com muito calor, fazer o quê? Pegar fogo. Não é comum, gente? Você não vê, eu estava pensando nisso essa semana, vai começar de novo a temporada de incêndio. Porque é nessa época do ano que começa o caos. Eu lembro que ano passado eu fui para o Porto, para o evento de líderes jovens, quase que a gente não podia ir. Porque a gente tinha que embarcar na terça, e na segunda teve um incêndio que não deixou passar. Porque lugar seco com calor vai gerar incêndio. Então, o fogo na sarça não interessa. Não é isso que atraiu. Moisés vai dizer, o que atraiu ele é que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. O que atraiu ele foi o quê? A um ato milagroso, a um sinal. E aí a segunda pergunta que a gente tem que trazer hoje, a primeira é, você tem confrontado o seu passado, você tem fugido dos seus problemas? E a segunda é, o que Deus fez para te atrair? E nós temos que ter isso na nossa cabeça. Qual foi o ato de Deus que nos atraiu? O ato de Deus com Moisés foi a sarça pegando fogo e não se consumir. No meu foi, por exemplo, em 2012, minhas irmãs iam para um encontro com Deus e eu fiquei com inveja. Tem que dar nome às coisas, né, gente? Eu era adolescente, 12 anos de idade, irmão, sabe, brigando. Gente, são 4 filhos, então nada era exclusivo. A gente sempre tinha tudo como partilhado. De repente, só minhas irmãs vão viajar e eu não. Alguém mais ficaria revoltado? É legítima a minha revolta, não é? Gente, não me exclui, não, é legítimo, né? Me ajuda. Obrigado. Vocês estão tudo me julgando, mas faria igual. E a menina que ia levar elas contou depois para nós que ela estava orando e falando, Deus, eu queria que o Rafael e o Gabriel fossem também. E, gente, atenção, nesse contexto não era nem para pessoas da minha idade ir para o encontro com Deus. Eram para pessoas mais velhas. E ela queria que eu e meu irmão fôssemos. E ela fala com Deus assim, Deus, orou, é uma oração doida que Deus responde, o povo não entende. Deus, me dá um sinal, o que eu posso fazer para levar os meninos? Porque ela estava pagando das minhas irmãs. E aí ela fala que na hora o celular dela tocou, foi a época da febre do Sony Ericsson. Quem lembra da época do Sony Ericsson, quem tinha Sony Ericsson era patrão, era playboy. E ela fala que vendeu o celular para eu e meu irmão irmos. E quando eu cheguei naquele lugar, eu lembro até hoje, gente, não faz muitos anos, mas eu lembro até hoje, eu descendo do autocarro, e desceu com as malas, aquela bagunçaiada, aquela favelaiada, barulheira, aquela confusão toda, como é bom de fazer. E eu lembro que passava assim por um portãozinho para entrar, e eu não sei descrever, mas eu falei com meu irmão assim, o ambiente é muito diferente. Eu tinha 12 anos de idade. Eu nem sabia o que era isso. Mas sabe quando você entra e fala, algo está totalmente diferente? Sabe, não tem como descrever. Eu lembro de eu falando isso com meu irmão. Isso aqui é muito diferente. O ambiente é outro. E aí teve a primeira palavra e nos restou fazer o quê? Chorar. E eu chorava. E foi 3 dias que eu mais chorei do que tudo. E você precisa ter isso marcado no seu coração, como Deus te atraiu. A Bíblia vai dizer em Oséias 11, por exemplo, que Oséias 11, versículo 3 fala, todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. O Senhor vai sempre ter um laço de amor, uma corda de amor para nos atrair. Você crê nisso? O Senhor vai sempre ter as cordas de amor dele. E você precisa ter isso gravado na sua mente. Qual foi a corda de amor que te atraiu? A de Moisés, para começar, todo o discurso dele foi uma sarça pegando fogo e não se consumindo. E fala que ele ficou curioso e a curiosidade levou ele a chegar perto. E aí Deus fala a Moisés e ele fala, opa, estou aqui. Próximo ponto, no versículo 5 e 6 vai dizer, não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em uma terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. A partir daquele momento, ele entendeu que ele estava lidando com uma divindade, e provavelmente ele já sabia que era o Deus dos hebreus, porque ele era de tradição hebraica.
Se ele ficou dos 2 aos 4 anos com a mãe dele, provavelmente ele ouviu falar do Deus de Israel, do Deus dos hebreus, concorda comigo? E aquele momento ele fala que ele recobra a consciência, fala, opa! E a ordem de Deus foi, tire a sandália, porque você está pisando em terra santa. E eu quero te dar uma dica, quando você for estudar a Bíblia, toma cuidado para você não se prender em detalhes que não vai te levar a lugar nenhum. Quando eu comecei há alguns anos a aplicar mais estudo da Bíblia por causa também dos jovens para pregar, a gente tem uma preocupação muito grande de não falar besteira, né? Uma coisa é você brincar, outra coisa é você falar uma coisa errada da Bíblia. E eu comecei a ficar inculcado com essa bênção dessa sandália. Por que que Deus manda tirar o raio da sandália? Lembra que eu costumo ensinar? O centro da história está preservado. A presença de Deus, há um chamado e há uma ordem para ser santo. Já vou explicar daqui a pouco da santidade. E eu comecei a ficar inculcado da sandália. E a verdade é que a gente se prende em bobeiras, não vou dizer bobeiras, melhor dizendo, às vezes a gente se prende a detalhes que não vai ser naquele momento relevante para o nosso chamado. Eu, por exemplo, fui descobrir que uma das interpretações da sandália é um ato, é um costume egípcio tirar a sandália quando vinha uma divindade. E Deus usa provavelmente a cultura egípcia para falar com o egípcio. É plausível, não é? Mas isso não é conclusivo. A outra definição é que a sandália era o último objeto que Moisés tinha com traços egípcios, que era uma sandália egípcia. A tradição judaica vai defender este ponto. Se você conversar com um judeu, provavelmente ele vai contar isso. Isso é conclusivo? Não é conclusivo. O texto não diz que a sandália era egípcia. Outra definição vai falar que a sandália representa uma insensibilidade. Quando você pisa na terra, a terra você sente. É conclusivo? Não é conclusivo. A outra definição vai dizer que sandália está suja, porque você anda e suja. É uma interpretação. Mas é conclusivo? É conclusivo, gente? Então nós vamos no que é conclusivo. A Bíblia vai dizer em Efésios 4, 2, 24, que, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a se despir da velha natureza. A palavra despir é literalmente tirar a roupa. Concorda? Quando você se despe, você está trocando de roupa. Não é verdade? Então, nós podemos concluir claramente que há uma ordem de Deus falando, Moisés, para este lugar que eu estou te chamando, você precisa se despir da velha natureza. E isso é para você entender que havia uma culpa, houve uma fuga, houve uma corda que atraiu, e a partir daquele momento que ele continuou, Deus falou, agora nós vamos começar um processo de santificação. E Hebreus 12, 14 também vai dizer que procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode até ver a sarça e querer chegar perto dela, e chegue perto dela. Mas quando Ele te chamar e seja preparado, que Ele vai te falar, vamos tirar a velha natureza. E é daí que começa a ficar difícil. E é daí que nasce hoje muitos perigos. Que nós temos que diferenciar, experimentar da presença de Deus e se relacionar com a presença de Deus. E no relacionamento, a gente se despe do velho para pôr o novo. No casamento, a gente se despe do solteiro. Na paternidade, a gente se despe da vida antes de ter filho. Toda vez que você inicia um relacionamento, você vai abrir mão do velho para pôr algo novo no lugar, não é verdade? O solteiro, quando namora, não pode ser solteiro. O casado, quando casa, não pode ser mais namorado. O casado com filho não pode ser casado sem filho. Todo novo relacionamento exige uma nova postura. E no relacionamento com Deus exige também uma nova postura. E essa nova postura chama-se santidade. E é legal que Hebreus 12 não vai usar sem santidade ninguém verá a Deus. É um erro quando nós dizemos isso. A Bíblia vai ser clara, é sem santificação. Ou seja, é um processo. E isso é a graça de Deus mostrando que não é o resultado final que vai te habilitar, mas é o processo diário. Santificação é processo contínuo. E eu sugiro para todo mundo ler o livro O Impacto da Santidade, do Luciano Subirá, maravilhoso, e ele vai falar sobre santidade progressiva, santificação progressiva, é diário, até porque você não vai exigir para um novo convertido comportamentos de alguém que já tem 30 anos de conversão, por exemplo. Você vai ver, por exemplo, o texto bíblico, o primeiro discurso de Jesus para o público vai ser as bem-aventuranças.
Um discurso que fala sobre felicidade. Como são felizes aqueles que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É um discurso falando sobre alegria. O final do discurso de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Há uma construção de discipulado e de santificação. Então, nós não podemos querer colocar a mesma régua em processos diferentes. E eu não estou abrindo espaço para liberalismo ou para reveria, mas temos que ser conscientes que o novo convertido, o bebê na fé, ele está ainda usando o leite da fé. E o problema é que também a gente está vendo o caminho oposto. Os velhos na fé agindo igual o bebê na fé. E nós devemos ser referencial. Nós devemos ser padrão de boas obras, é o que a Bíblia vai dizer. Cara, quem tem mais tempo de conversão, o mais novo tem que olhar para nós e falar: cara, eu quero ser como você. Nós temos que dar esse exemplo para mostrar: cara, tem jeito. Tem jeito. Eu estava falando com a Priscila, eu estava brincando com ela essa semana, né? Eu comi igual um cavalo nesse último ano, então agora tem que fazer o quê? Consertar a cagada, né? Consertar para o projeto Verão 2030, para dar tempo. Eu não vou fazer meta Verão 2025, já não dá. 2026, impossível. 27 começa a ser plausível, mas como eu sei que eu sou, né, sem vergonha, 30, uma boa meta. Uma boa meta. Eu estava falando com ela: Priscila, eu estou complicado. Eu falei: olha, eu tracei a minha meta de casamento até 10 anos. Falei: agora eu fiz 10 anos, o que vai fazer? Vai acabar o casamento? Falei: e agora? Porque eu lembro que eu tinha amigos, eu tinha os pastores lá no Brasil, que eles tinham 10 anos de casado, quando eu casei. Na verdade, eles tinham 14. Mas quando eu conheci eles, eles tinham 10 anos e falavam com a boca boa, sabe? Que o povo fala, tipo... Eu falei com a Priscila: eu dou carteirada. Eu me sinto agora no direito de falar para todo mundo: oi, eu sou o Rafael, tenho 10 anos de casado. Você vai me ver fazendo isso, aguente isso, porque eu lutei muito para chegar nessa fase. E eu acho bonito, porque eu via aqueles pastores falando: eu tenho 10 anos de casado, com a boca boa, e eles eram muito felizes, são muito felizes. Não parece aquele povo que fez 10 anos e parece que já teve quase 5 divórcios, 3 homicídios, 3 suicídios. Não parece. Sabe aquele povo assim, parece que vai ser, você fala, mas casou e melhorou com o tempo? Eu falava: quero ter esses 10 anos melhorando, e graças a Deus melhorou com o tempo, porque o primeiro ano foi terrível. Alguém é da turma que o primeiro ano foi para esquecer? Que eu sou da turma que o primeiro ano de casado foi só misericórdia do Senhor para sobreviver. Alguém mais, gente? Confessa junto comigo para saber que eu não estou sozinho. Que bom que eu estou sozinho, essa igreja é muito mais evoluída. Ah, tem uma pessoa ali: obrigado. Primeiro, gente, você que é namorado, ou solteiro, ou noivo, se você sobreviveu o primeiro ano, você sobrevive a uma guerra apocalíptica. Você sobrevive a uma perseguição zumbi. O resto é fácil. Porque o primeiro ano, ninguém te conta que vocês vão brigar por bobeira, por coisa ridícula. Mas você vai brigar. Porque mesmo te falando para não brigar, você vai brigar. Mesmo te falando: cala a boca, o que você quiser fazer, vai falar besteira. Aí resta você fazer o quê? Pedir perdão toda hora. E eu falei com a Priscila eu falei com ela: agora tem que criar uma nova meta, 15 anos. E a gente tem que começar a ter essa ideia do: cara, eu quero que a pessoa olhe para mim e fale: velho, eu quero ser como você. Por isso que a santidade é esse diferencial. Santidade, no grego, vai ser usado a definição de estampa. E estampa que vai definir na camisa algo diferente. Se todas as camisas forem brancas e uma tiver estampada, essa é diferente. E essa passa uma mensagem. Você precisa ansiar a santidade, não só pelo relacionamento com Deus, mas você vai começar a inspirar outras pessoas. E falar de envio é falar de pessoas nos seguirem, gente. Você crê nisso? A partir do versículo 7 de Êxodo 3, vai dizer: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Próximo ponto: Deus sempre nos chama com um propósito, e o propósito é sempre salvar o aflito. Eu preciso te explicar um pouco sobre a diferença de lei e graça, porque o maior marco da diferença da lei e da graça vai ser o amor. Deus não amava antes? Não é nada disso. Mas por quê? Quando o povo diz que já não vive mais na lei, porque vive na graça, não é bem por aí a conversa.
A conversa Jesus vai dizer claramente que ele não veio para anular a lei, mas veio, na verdade, para cumprir a lei, completar a lei, trazer o sentido completo dela. Até aqui todo mundo junto? Então a gente tem que tentar entender o que Jesus está fazendo nesse momento. Ele está dizendo, a lei, ninguém vai ser justo pela lei, porque todo mundo que olhar para a lei comete um erro e pela lei ninguém é justo, ok? Se você olhar para todas as leis do país, você vai cometer algum erro com certeza. Não tem como, todos nós vamos cometer. Se você atravessa fora da faixa de pedestre, você já cometeu uma infração. Prazer, você não é justo aos olhos da lei. Sabia disso? Todo porque a lei, ela é pesada para todos cumprirem. Estou dizendo para viver anarquia? Claro que não, tá? Que senão o pastor de jovens diz que não é para viver na lei, misericórdia, tem que pensar em tudo hoje em dia. Quando Jesus fala isso, ele começa a trazer alguns discursos, e ele vai ser questionado falando, Jesus, qual é o maior mandamento? E ele vai responder, amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, toda a sua alma, toda a força, todo entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então ele vai dizer que a partir de agora o maior mandamento é o amor. E o amor, ele é muito romântico na venda pública. O amor é romântico. Ai, que coisa linda. Eu acho lindo o discurso hoje, quando a gente quer combater qualquer discurso, falando, tem que amar mais. Então vamos olhar o amor ao pé da letra? O amor, de acordo com Jesus, é o ato que ele fez em assumir um lugar de culpa em nosso lugar, ser humilhado em nosso lugar, ser separado da glória de Deus, ser transformado em pecador, humilhado, ficou 3 dias morto e ressuscitou. Isso é amor. Quando ele diz que o nosso amor é igual, o que ele está dizendo a partir de agora? A partir de agora, tudo que você fizer, você não vai pegar um manual para saber se você está certo ou errado. Você vai pensar, o que eu vou fazer pelo próximo? Rafa, como assim? Gente, é errado usar essa calça? É errado? Eu cometi alguma infração? Cometi algum crime? Mas se essa calça fizer o meu irmão pecar, à luz da Bíblia eu vou parar de usá-la. Porque é mais importante eu ajudar o próximo do que eu ser egoísta. Então o amor não é esse romance que o povo vende. O amor é muito mais forte. Porque o amor você começa a abrir mão de tudo pelo próximo. E começa a abrir mão de tudo pelo Senhor. E aí, por isso que eu falo que o chamado sempre vai envolver o aflito. Porque quando você olha para o aflito e ama o aflito, você começa a ficar desesperado pelo o que você pode fazer pelo aflito. Porque o amor de Deus estava já dizendo, Moisés, eu tenho que fazer alguma coisa. Moisés, eu tenho visto o meu povo sofrendo. Foram 400 anos de sofrimento. E falando, eu tenho que tirar esse povo daí. Moisés, você vai aceitar esse chamado de amar esse povo? E a história foi terrível dali para frente, tá? O povo não era grato, não. O povo ruim. Um ser humano normal, num dia normal, mais um dia comum de reclamações. Mas a verdade é que, aos olhos de Deus, o chamado é sempre porque Ele está preocupado e quer salvar o aflito. E aí a gente tem que saber se a gente quer ser participante dessa obra para salvar o aflito. Porque tem pessoas em aflição. Tem pessoas em angústia eterna. Tem pessoas na aflição eterna. O inferno é realidade. E por fim ele vai dizer aqui, no versículo 11 e 12, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Lembra que eu fiz todo o background de Moisés? Culpado, fugitivo, assassino, não era, vai dizer lá na frente, pra você ter ideia, era tão pertinente a dor dele de ser estrangeiro, que o filho dele chama Gerson, que fala, nascido em terra estrangeira. Ele rotula o filho dele com a crise dele, estrangeiro. E aqui ele fala com Deus, Deus fez todo esse discurso maravilhoso, e Moisés fala, mas quem sou eu para ir lá? E isso é pertinente, uma das coisas que eu mais ouvi o jovem é com a crise de identidade, com a crise ministerial, quem que é ele? Você não é nada. A resposta de Deus é maravilhosa, eu achei linda a resposta de Deus. Versículo 12, Deus respondeu, Moisés falou, quem sou eu? Não foi essa a pergunta para Moisés? Vamos lá, gente. Se eu pergunto, Jéssica, quem sou eu? O que você vai dizer? O Rafael. Se eu pergunto para alguém, eu quero ver a resposta para minha pergunta, não é verdade? Não é verdade, gente? Se eu pergunto, tá chovendo, você me falar, roupa bonita, você respondeu a minha pergunta, pelo amor de Deus? Não. Versículo 12 vai dizer, ele falou, quem sou eu para ir? E Deus respondeu, eu estarei com você.
Deus não responde a pergunta de Moisés. Ou melhor, ele responde o que Moisés precisava ouvir. Por quê, querido? Isso é para nós nos lembrarmos, quando você olhar para o espelho ou estiver na sua crise existencial de quem você é, não interessa quem você é. Interessa que Deus está com você. Isso é poderoso, isso não é para ser clichê, é para todo dia que bater a crise, vai bater, gente, e nunca vai deixar de bater. Se te consola, pelo menos 17 anos depois, não parou de bater em mim. Mas você vai lembrar que estou nem aí quem eu sou, é o poder de Deus em mim. A Bíblia vai dizer, Cristo em mim é a esperança da glória, é Ele em nós. E Ele vai falar, e esse será o sinal de que eu estou com você, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão Deus nesse momento. Ele fala, tem uma promessa, quando você tirar, você volta para esse lugar, Moisés. Estou te falando aqui hoje, você vai lá, era longe, você vai voltar aqui. Fica de pé no seu lugar para a gente terminar, e o último ponto, vai dizer no versículo 13 e 14, Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então eu lhes direi, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Repete comigo, eu sou o que sou. Moisés volta a trazer o ponto, Deus, eu estou falando quem eu sou. Você não me responde, você me disse que o Senhor vai estar comigo, mas agora a gente tem que lembrar, quem é você nessa história? Moisés não se relacionava provavelmente com Deus, não tinha igreja, era criação de povo, não tinha nem ainda o povo estabelecido numa terra, eles eram estrangeiros numa terra. A cultura que predominava era a cultura egípcia, paganismo, outros deuses, e um novo Deus aparece, um Deus diferente, um Deus que não é Horus, um Deus que não é nenhum Deus que eu já costumava adorar, um novo Deus? Quem é esse Deus? E isso é legal, porque essa é a nossa crise de vez em quando. Quem é Deus? Ou, onde está Deus quando eu estou passando o seu problema? Cadê Deus quando o povo está morrendo? Cadê Deus quando o povo não é curado? A gente ora e não é curado. Essas crises batem. E quando ele vai dizer, eu sou o que sou, eu até, antes dessa palavra, eu tinha minhas dúvidas ainda. Eu acho uma frase muito difícil de entender. Eu sou o que sou. Como assim? Eu sou o que sou. Tipo, eu sou eu. E é legal porque vai explicar, a gente pode interpretar como a grandeza de Deus, que Ele não precisa se definir como algo, Ele sendo Ele, já basta. E é um fato, Deus sendo Deus já basta. Ele não tem que entregar currículo para ninguém. Mas eu fui descobrir, no hebraico antigo, não tem a palavra, não tem verbo no presente. Não existe eu sou no hebraico. Hoje nós traduzimos porque na língua portuguesa tem o verbo no presente, concorda comigo? E se não tem no hebraico, tem no presente, tem que traduzir. No hebraico vai ter duas definições. Algo concluído ou algo inconcluído. Ou seja, algo que terminou ou algo que ainda não terminou. Por exemplo, se eu falar eu comi. Ponto final. Concluí a ação de comer, não concluí? A galera do inglês ia saber que isso no inglês é complicado, porque tem o present perfect, que é conclusivo, mas não é conclusivo. É um passado que continua no presente e que você continua lá na confusão. O verbinho do cão que eles inventaram lá, que não é presente, mas não é passado. Ele é misto, ele acorda se sentindo passado e do nada é presente. No inglês isso faz mais sentido, que é uma confusão. O present perfect lá é uma confusão. Mas o que você precisa entender? No hebraico, quando você quer falar algo no presente, você não põe verbo. Tipo, eu sou Rafael, eu, Rafael. Eu preservei, eu e Rafael. O verbo não precisa, já está subentendido, ok? Mas eu posso falar que algo foi concluído ou algo ainda não concluiu. Algo continua, algo está acontecendo, ok? E esse texto, eu sou o que sou, não está conclusivo. É um verbo não é no futuro, como dizem, mas é um verbo que está continuando. Então, quando Deus diz para Moisés, e é por isso que essa frase é poderosa, eu preciso que você entenda o tamanho do poder de Deus, e por isso que o grande eu sou nos enviou, quando ele diz, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu vou ser o que tiver que ser para acontecer. Por isso que ele não diz, eu era o que eu era, eu fui o que eu fui, ou eu, Deus. Ele poderia ter anulado o verbo.
Ele poderia ter falado, eu, Deus. Ou ele vai dizer depois o nome que ele vai ser referenciado, o Yahvé, Jodhe, Vavre, seja como você quiser dizer. Mas antes de ele dizer o nome dele, ele quer dizer o atributo dele. E o atributo que ele está dizendo é, Moisés, eu já te disse que eu vou estar com você. E se alguém te perguntar, ainda assim, quem sou eu? Antes de você me dizer o nome, e para os egípcios, o nome era sinal de que você dominava a divindade. A divindade era seu refém. Você tinha poder sobre a divindade. Então, antes de eu falar, antes que vocês achem que vocês me dominam, Moisés, saiba que eu vou ser o que eu tiver que ser para que esse povo saia daqui. Eu vou ser aquele que vou lançar as 10 pragas se for preciso. Eu vou ser o que vou abrir o mar para você passar. Eu vou ser o que vou te fazer chegar nesse monte e adorar. Eu vou ser aquele que vou te dar os 10 mandamentos. Eu vou ser o que vou destruir o bezerro de ouro. Eu vou ser o que vou conduzir. Eu vou ser o que vou expulsar os gigantes. Eu vou ser o Deus que tiver que ser para fazer chegar na terra prometida. E o último ponto, nós precisamos saber quem Deus é para cumprir o chamado. Não é sobre você. Você na equação é um mero instrumento. Viva a alegria, o contentamento de ser usado por alguém que é tudo o que é para ser. É tudo sobre ele. É tudo, tudo, tudo. Você só é instrumento. Moisés, ele era um assassino. Tinha gente mais desqualificada. O sogro dele era sacerdote. O sogro dele falava com Deus, provavelmente. Você tem noção do que é isso? Moisés tenta enfiar Arão a todo custo. Deus estava falando, eu vou te usar. Porque o que importa é que sou eu nessa história. Então não dá lugar para o seu orgulho, porque a gente tem que dar nome ao orgulho. O orgulho não é só achar melhor que si, mas é colocar você numa posição que você não está. Você não está nesses dois lugares. Eu não sou um ninguém. Para com isso. Que bom que você não é ninguém, que bom que você é feio, que bom que você é chato. Mais lugar para Deus agir. Porque se você fosse bom, ia dar glória a Deus, ia dar glória para você. Nossa, se você falasse bem, realmente não era Deus, era a sua eloquência. Era a sua capacidade cognitiva de falar em público. Que bom que você toca violão ruim para doer e vai estudar. Para dar glória a Deus que você está aprendendo. Deixa Deus mostrar que Ele é o que Ele é. Ele vai gritar na sua mente toda hora falando, eu sou o que eu sou. Eu serei o que eu serei. Eu vou ser o que eu tiver que ser. E Jesus lá na frente vai dizer, antes de tudo existir, eu sou. Ele fala, eu sou. Eu continuo sendo. Deus não foi só o que Ele era para ser no Êxodo. Ele continua sendo. Jesus vai falar, e é tão legal essa expressão, eu sou, que Jesus vai referenciar 7 vezes no livro de João, 7 frases falando, eu sou algo diferente. Para lembrar que Ele é tudo o que a gente precisa. Então nós vamos orar nessa noite, para encerrar. Como eu te disse, você precisa sair daqui atraído pela glória de Deus e decidindo se você vai ir falar diante do faraó. Existe um povo oprimido, existe um povo aprisionado, não oprimido mais pelo governo, mas oprimido pelo poder das trevas que opera, oprimido pela angústia, oprimido pelo medo, oprimido pelos traumas, oprimido pelas dores. E o Senhor está te perguntando, fulano, irmão, irmã, posso te usar? Deus está querendo te mostrar através da glória dEle, que Ele quer te usar. Mas primeiro você precisa decidir se você se aproxima dessa glória, dessa sarça que pega fogo e não se consome. E se você se aproximar dela, você vai tirar as sandálias e vai ouvir a voz de Deus.
Deixa a glória de Deus te atrair nessa noite para um lugar de relacionamento, de purificação. Deixa a presença de Deus te chamar para mais perto dele nessa noite. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me Declare isso, se você foi atraído pela glória de Deus. Se mova em direção a essa presença. Atraídos Deixa que Ele te pela mande tirar o que é velho. presença. Se Ele te mandar abrir mão de algo, abra por Ele. Para Moisés foi uma sandália. Para você hoje, o Senhor vai te revelar o que é abrir mão. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com sua glória, um dia com sua glória vale mais que mil. O Senhor coloca no meu coração nessa noite, aí no seu lugar mesmo, mas existem pessoas que o Senhor está colocando no coração, sobre o ato de entregar. Como Moisés tirou a sandália, Deus está movendo no seu coração para você também se despir ou abrir mão daquilo que é velho, para que você possa se achegar à glória de Deus. Por isso que o meu conselho para você nessa noite é: decida hoje se você vai abrir mão. E decida entregar para Deus aquilo que te custa. Oséias 11 nós lemos: foi Deus quem atraiu com as cordas de amor, como quem alivia o jugo. Esse ato de entregar é um alívio do seu peso. A entrega é um alívio. A entrega é um alívio. Deixa que o Senhor te conduza nesse caminho de entrega em nome de Jesus. Deixa o Senhor quebrantar o seu coração. Há um povo para ser alcançado e Deus quer te usar. Deixa que a glória dele te atraia. Deixa que esse fogo
Constranja com o seu amor mais uma vez. Constranja com a sua beleza e com a sua bondade. Moisés pede para ver o Senhor. E o Senhor fala para ele ver entre a fenda, que ele veria a sua bondade. Mostra a sua bondade, Senhor. Mostra a sua bondade. Mostra a sua bondade, Deus. Queria te convidar a colocar as suas mãos sobre o seu coração, toda a igreja. Eu queria te convidar a repetir comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Nessa noite eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu não vou mais fugir da culpa. Eu abro mão da culpa. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. E eu queria orar especificamente nessa noite, se tiver alguém aqui na igreja que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que nunca esteve com o Senhor e hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguém assim, sem constrangimento, mas eu queria te convidar a levantar sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Então, se tiver alguém que estava longe dos caminhos do Senhor, ou que nunca entregou a vida para Jesus, e que hoje essa glória está atraindo, se tiver alguém aqui, faz um sinal com a mão, que eu vou orar por você. Amém. Último conselho que eu vou te dar: se o Senhor colocou no seu coração sobre as entregas, e se você precisar de ajuda, não vive sozinho as suas guerras. O Senhor te deu uma igreja para estar junto com você. Procura um dos pastores, procura um líder de seu GC, pode procurar a minha esposa, ou quem você tiver mais afinidade. Mas você não precisa passar por isso sozinho, tá bem, meu irmão, minha irmã? O corpo de Cristo é um corpo de unidade, amém? E é muito mais leve quando tem irmão do seu lado, amém? Vamos orar então para encerrar esse culto. Você vai para o Lagoinha Coffee e daqui a pouco a gente tem o nosso culto Deep, amém? Senhor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua glória, obrigado por essa presença que nos atrai. Em nome de Jesus eu quero te pedir, nos guarda, nos livra de todo mal, nos guarda ao voltar para casa, guarda aqueles que já estão nas casas, nos abençoe, fale conosco, continue mexendo em nós com essa palavra, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus, e você de casa, Deus também te abençoe. Eu quero te ver aqui nos nossos cultos desse fim de semana. Não fica de fora, deixa Deus falar com você e eu te espero aqui em nome de Jesus.